A sua mente é o único lugar onde você passa 100% do seu tempo. Todo o resto, seu trabalho, seus relacionamentos, seu dinheiro, sua saúde, é temporário e externo. A mente é permanente e interna. E mesmo assim, é o lugar que a maioria das pessoas menos cuida. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido, tomava decisões que afetavam milhões de pessoas, enfrentava guerras, pragas, traições e crises políticas simultâneas. E ainda assim, encontrava tempo todos os dias para uma prática que considerava mais importante que qualquer reunião de Estado: clarear a mente. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase não é motivação. É uma instrução técnica. O poder que ele descreve não vem automaticamente. Precisa ser desenvolvido, praticado e mantido como qualquer outra habilidade. Uma mente turva toma decisões ruins. Interpreta situações neutras como ameaças, reage onde deveria responder, gasta energia com o que não pode ser mudado e negligencia o que pode. Uma mente clara faz o oposto. Vê com precisão, age com propósito, descansa com facilidade e se recupera com velocidade. A diferença entre as duas não é inteligência, é prática. E os estoicos desenvolveram práticas específicas para isso, que funcionam com a mesma eficácia hoje que funcionavam há 2000 anos. Hoje você vai aprender as 10 práticas estoicas que limpam e fortalecem a mente independente do caos ao redor. Cada prática é simples de entender e poderosa quando aplicada com consistência. Curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: "Minha mente clara é meu maior poder." Compartilha com alguém que você vê sobrecarregado mentalmente. Se inscreve no canal e fica até o final, porque a 10ª prática é a que mais transforma e a que menos pessoas conhecem. Número 1. O Diário da Mente. Marco Aurélio não escrevia meditações para publicar. Escrevia para si mesmo, todo dia, como um exercício de clareza mental que ele considerava tão necessário quanto dormir. O que hoje chamamos de um dos maiores textos filosóficos da história era, para ele, simplesmente higiene mental diária. Escrever o que você pensa força a mente a organizar o que estava caótico. Um pensamento que circula na sua cabeça sem forma é nebuloso, pesado e difícil de examinar. O mesmo pensamento colocado em palavras no papel se torna concreto, específico e examinável. De repente você pode ver o que estava sentindo em vez de apenas sentir. Não precisa ser elaborado. Não precisa ter estrutura. Não precisa de gramática perfeita. Pode ser 3 linhas no celular antes de dormir. Pode ser uma página pela manhã. O que importa é o ato de externalizar o que está interno, de dar forma ao que estava sem forma. Com o tempo, esse hábito cria algo valioso. Você começa a reconhecer padrões na sua própria mente. Percebe que certos tipos de situação sempre te desestabilizam, que certas pessoas consistentemente te deixam pesado, que certos pensamentos são recorrentes e não construtivos. Esse reconhecimento é o primeiro passo para mudar. Uma mente que você conhece bem é muito mais difícil de ser sequestrada por emoções, por manipulação ou por reatividade. Você vê o que está acontecendo dentro de você com uma clareza que transforma completamente a forma como age lá fora. Escreve nos comentários: "Minha mente clara é meu maior poder." Número 2. A prática do momento presente. Sêneca observou algo sobre o sofrimento mental que a neurociência moderna confirmou 2000 anos depois. A maioria do sofrimento que sentimos não está acontecendo agora. Está acontecendo na nossa cabeça no passado, que revisitamos com arrependimento, ou no futuro, que imaginamos com ansiedade. A vida é longa o suficiente se bem utilizada, escreveu ele. E o único lugar onde a vida pode ser utilizada é agora.
Não amanhã. Não no momento em que as coisas melhorarem. Agora. A prática do momento presente não é meditação necessariamente. É o ato deliberado de trazer a atenção de volta para o que está acontecendo aqui, neste exato momento, toda vez que a mente vagar para a ruminação ou antecipação ansiosa. Você está comendo e pensando no problema do trabalho. Você está com alguém e pensando na conversa difícil de amanhã. Você está descansando e revisitando o erro da semana passada. Em nenhum desses momentos, sua atenção está onde seu corpo está. E atenção dividida é mente turva. A prática é simples. Quando perceber que a mente viajou, traga ela de volta, sem julgamento, sem frustração, apenas de volta, quantas vezes for necessário. A capacidade de fazer isso com facilidade é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Número 3. Eliminar o supérfluo. Marco Aurélio tinha uma prática que chamava de redução ao essencial. Antes de dar atenção a qualquer coisa, ele perguntava: isso é necessário? Se não fosse, não entrava. Simples assim. A mente fica turva não só pelo que é difícil, mas pelo que é excessivo. Informação demais, compromissos demais, opiniões demais de pessoas que não têm nada a ver com sua vida, notícias de coisas que você não pode mudar, conversas que não levam a lugar nenhum. Cada coisa que entra na sua atenção, sem ser necessária, ocupa espaço que poderia estar livre para o que importa. E espaço mental livre não é ociosidade. É onde clareza acontece. É onde boas ideias surgem. É onde você consegue finalmente ouvir o que está sentindo em vez de ser abafado pelo barulho. A eliminação do supérfluo não é sobre se tornar recluso ou desconectado. É sobre ser intencional com o que você deixa entrar. Antes de abrir uma rede social, perguntar: o que estou buscando aqui? Antes de entrar numa conversa longa, perguntar: isso está me construindo? Antes de consumir mais conteúdo, perguntar: já processei o que consumi hoje? Menos entrada de qualidade gera mais clareza do que mais entrada de qualquer qualidade. Número 4. O exame noturno. Epicteto ensinava uma prática que ele atribuía aos pitagóricos, mas que os estoicos adotaram com entusiasmo. Antes de dormir, revisar o dia com 3 perguntas. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? O que vou fazer diferente amanhã? Esse exame não é autopunição, é calibração. A diferença é enorme. Autopunição olha para o erro e fica nele, gerando culpa e peso que não servem a nenhum propósito. Calibração olha para o erro, extrai a informação útil e segue em frente com um ajuste. A mente que não examina o dia acumula. Erros não processados viram padrões não reconhecidos. Reações que poderiam ter sido diferentes se repetem porque nunca foram examinadas. Oportunidades de crescimento passam despercebidas porque a atenção nunca foi direcionada para elas conscientemente. O exame noturno também limpa a mente para o sono. Quando você processa o dia conscientemente antes de fechar os olhos, tem menos necessidade de fazer isso de forma não intencional durante a noite. Dorme melhor, acorda mais claro e começa o próximo dia com a mente mais limpa do que terminaria sem o exame. Comente: eu examino meu dia e cresço com ele. Número 5. A disciplina da atenção. Sêneca escreveu algo que parece radical até você entender o que está por baixo. Seja cuidadoso com a companhia que você mantém. Toda associação traz alguma influência com ela. Ele não estava falando só de pessoas. Estava falando de tudo que você deixa entrar na sua atenção. Atenção é o recurso mais valioso que você tem. É o que transforma tempo em experiência, esforço em resultado, intenção em realidade. E é também o recurso mais atacado do mundo moderno.
Cada notificação, cada manchete, cada conteúdo projetado para capturar o clique está competindo por exatamente esse recurso. A disciplina da atenção é a prática de escolher deliberadamente onde você coloca esse recurso em vez de deixar que o ambiente escolha por você. É desligar notificações que não servem. É criar blocos de tempo onde a atenção vai para um único lugar. É reconhecer quando a atenção foi sequestrada e trazê-la de volta conscientemente. Isso não é fácil no mundo de hoje, mas é exatamente por ser difícil que é valioso. Quem consegue manter a atenção onde decide mantê-la tem uma vantagem sobre quem é arrastado pelo fluxo constante de estímulos que nunca para. A sua atenção vai para onde você decide ou vai para onde alguém decidiu por você. Não existe terceira opção. Número 6. Pensar antes de reagir. Marco Aurélio descreveu isso como o espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que toda a diferença mora. Quem não desenvolveu esse espaço, reage. Quem desenvolveu, responde. E a diferença entre reagir e responder é a diferença entre ser controlado e ter controle. A prática é simples de descrever e difícil de executar, porque vai contra o impulso natural. Quando algo te irrita, o impulso é agir imediatamente. Quando algo te assusta, o impulso é fugir imediatamente. Quando algo te alegra, o impulso é compartilhar imediatamente. O estoico pratica a pausa, não para suprimir a emoção, mas para processá-la antes de agir sobre ela. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher como vai expressar essa raiva, ou se vai expressar. Pode sentir medo e ainda assim escolher como vai agir apesar do medo. Pode sentir euforia e ainda assim escolher com quem e como vai compartilhar. Essa pausa, praticada consistentemente, se torna mais curta com o tempo, mas nunca desaparece. É o que separa uma resposta madura de uma reação impulsiva. E respostas maduras criam vidas mais claras, porque não geram o resíduo de arrependimento que reações impulsivas deixam. Escreva nos comentários: eu respondo com clareza, não reajo com impulso. Número 7. Aceitar o que não pode ser mudado. Epicteto era direto. Gastar energia com o que não pode ser mudado não é persistência, é desperdício. E desperdício de energia mental é uma das principais fontes de turbidez na mente. A maioria das pessoas gasta uma quantidade assombrosa de energia mental em coisas que não podem mudar. O passado, o comportamento de outras pessoas, o que alguém pensa de você, o resultado de uma decisão já tomada. Cada hora de ruminação sobre esses temas é uma hora que não foi usada para processar, criar ou descansar. Aceitar não significa aprovar. Você pode achar que algo foi injusto e ainda assim aceitar que aconteceu e que não pode ser desfeito. Pode discordar profundamente do comportamento de alguém e ainda assim aceitar que você não controla esse comportamento. Pode lamentar uma decisão e ainda assim aceitar que o momento de decidir passou. Essa aceitação libera, literalmente libera espaço mental que estava ocupado por resistência inútil. E espaço liberado pode ser redirecionado para o que ainda pode ser mudado, para o que ainda pode ser criado, para o que ainda está dentro do seu alcance. A clareza mental que vem da aceitação não é resignação. É estratégia. É concentrar os recursos limitados da sua atenção onde eles podem fazer diferença real. Número 8. Simplificar as escolhas. Marco Aurélio observou que decisões complexas raramente precisam ser tão complexas quanto parecem. A maioria das decisões difíceis se torna simples quando você pergunta: isso está alinhado com meus valores ou não está? A fadiga de decisão é real. Cada escolha que você faz ao longo do dia usa recursos mentais. Quando esses recursos se esgotam, as decisões seguintes ficam piores. Você fica mais impulsivo, mais ansioso, mais propenso a errar.
Os estoicos simplificavam as escolhas de duas formas. Primeiro, eliminando decisões desnecessárias. Se você não precisa decidir algo hoje, não decide. Se algo não importa o suficiente para merecer atenção real, deixa o padrão ou escolhe rapidamente e segue em frente. Segundo, tendo um critério claro para as decisões que importam, está alinhado com quem quero ser ou não está. Com esse critério, muitas decisões que pareciam difíceis se tornam óbvias. Não porque são fáceis de executar, mas porque são claras de tomar. E clareza na decisão, mesmo quando a execução é difícil, é muito menos esgotante que ficar oscilando entre opções sem critério. Número 9. Descanso deliberado. Sêneca escreveu algo que vai contra a cultura de produtividade excessiva. Descanse, depois volte ao trabalho. Simples assim. Mas o descanso que ele pregava não era o colapso no sofá depois de se esgotar. Era o descanso deliberado, intencional, que renova em vez de apenas interromper. Uma mente que nunca descansa de verdade, não limpa. Acumula. Você pode dormir 8 horas e ainda assim acordar cansado se o descanso não foi de qualidade. Pode tirar um fim de semana e ainda assim voltar pesado se passou ele consumindo estímulos que mantiveram a mente ativa. Descanso deliberado é criar períodos de real ausência de estímulo, silêncio, natureza, movimento físico sem podcast ou música, uma caminhada sem celular, sentar sem fazer nada por alguns minutos. Essas práticas parecem improdutivas e é exatamente isso que as torna produtivas. A mente precisa de espaço sem entrada para processar o que acumulou e se reorganizar. Os estoicos entendiam que mente e corpo são um sistema único. Cuidar do corpo é cuidar da mente. Dormir bem, mover o corpo, alimentar com atenção. Cada um desses hábitos físicos tem impacto direto na clareza mental que você tem disponível ao longo do dia. Número 10. Cultivar o que você quer que cresça. Esta é a prática mais profunda e a que mais pessoas negligenciam porque é invisível. Marco Aurélio escreveu: a mente tinge a si mesma com a cor dos seus pensamentos. Isso não é metáfora poética. É uma descrição funcional de como a mente opera. O que você pensa repetidamente se torna o filtro através do qual você interpreta tudo. E esse filtro determina o que você vê, como você sente e o que você decide. Quem alimenta consistentemente pensamentos de escassez, começa a ver escassez em lugares onde outros veem oportunidade. Quem alimenta pensamentos de desconfiança, começa a interpretar comportamentos neutros como ameaças. Quem alimenta pensamentos de gratidão, começa a perceber o que tem em vez de focar no que falta. Isso não é pensamento positivo no sentido ingênuo de fingir que tudo é bom. É escolha deliberada sobre o que você cultiva na sua mente com consistência. Você não pode controlar todos os pensamentos que aparecem, mas pode escolher quais alimenta com atenção e quais deixa passar sem nutrição. Os estoicos praticavam isso lendo textos que cultivavam as qualidades que queriam desenvolver, passando tempo com pessoas que encarnavam os valores que queriam ter e refletindo deliberadamente sobre o que queriam se tornar. Cada uma dessas práticas era uma forma de plantar intencionalmente na mente o que queriam que crescesse. Você é o jardineiro da sua própria mente. Plante com intenção. O que cresce ali vai determinar tudo o mais. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto entenderam algo que o mundo moderno ainda está aprendendo. Tudo começa na mente. Não como teoria abstrata, mas como realidade prática. A qualidade das suas decisões, dos seus relacionamentos, do seu trabalho e da sua paz depende diretamente da qualidade da sua mente. Essas 10 práticas não são complicadas, são simples. E é exatamente por isso que funcionam.
Não exigem condições especiais, equipamentos caros ou circunstâncias perfeitas. Exigem apenas consistência, a prática mais rara e mais valiosa que existe. Uma mente clara não é um luxo, é o fundamento sobre o qual tudo o que você quer construir precisa estar apoiado. Sem ela, você trabalha mais e produz menos. Com ela, você trabalha com precisão e produz o que importa. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que você vê sobrecarregado mentalmente. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: minha mente clara é meu maior poder. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça claro, permaneça inabalável.